Fala pessoal, Newton aqui, seu tutor de OutSystems na Bipro. Hoje nós vamos falar de mais um How-To. Os How-To são vídeos rápidos com temas práticos para o dia a dia. Nosso tema de hoje será como criar um usuário com login no OutSystems. Segue aí, logo depois da nossa vinheta. Bora! Bom pessoal, temos aqui então, vamos usar como exemplo uma aplicação Reactive, tá? Vou criar aqui para vocês uma nova entidade. Nós temos dois conceitos que podemos utilizar. Vocês já viram como é feita uma criação de entidade no nosso dia a dia. E eu estou citando esse exemplo porque nós podemos usar dois conceitos separados. Um deles é num relacionamento de um para um com a entidade que nós vamos criar em relação a user, que é essa entidade aqui do OutSystems que está na System, ou em relação de um para muitos. Nós vamos usar o conceito de um para um, beleza? Então, nós, usando o conceito de um para um, nós vamos estender a utilização da user. Então, a nossa tabela será uma extensão dessa user. Vamos lá, vamos criar aqui que eu vou explicando para vocês. Vou criar uma nova entidade chamada Customer, que será do meu cliente que acessará a minha aplicação. Então, cada cliente tem um acesso à aplicação, tá? Primeira coisa que define então que essa entidade Customer é uma extensão da minha user. Eu vou usar aqui como ID o meu User Identifier. E vou colocar alguns atributos que eu queira. Um address, um CPF, um city. Então tem alguns atributos que eu posso ir colocando, que são atributos que complementam as informações que eu já tenho na user. Eu já tenho na user que eu posso usar um name, um e-mail, um mobile phone. Eu quero adicionar mais esses campos aqui. Obviamente eu não consigo adicionar na user, então eu vou estender a user para um usuário meu. Esse usuário será criado com esses dados. Vamos lá. Então aqui, como que ficaria o funcionamento disso para a gente demonstrar? Eu tenho aqui a minha tabela da user e eu tenho então a minha customer, que é uma extensão da user. Para eu criar uma outra entidade, se eu quisesse ter vários customers para um user, isso se aplicaria, por exemplo, se eu estivesse criando um sistema para uma loja ao invés de um cliente e que várias pessoas vão usar o mesmo user dessa loja, por exemplo. Então eu teria aqui, ao invés de um ID que seria do tipo User Identifier, eu teria um User ID, como um dos atributos aqui, eu teria o ID dela normal. Beleza? Então isso me permitiria criar isso. Vocês já viram isso na aula de entidades. Vamos lá, pessoal. O que eu preciso para criar, então, o meu customer com o user? Vou mostrar do zero para vocês, tá? Primeiro eu vou criar minha server actions. Então eu vou criar aqui, user actions ou customer actions, vai ficar mais adequado. E vou adicionar minhas customer actions. O que eu quero fazer primeiro? Eu quero criar o meu customer. Então eu venho aqui e clico com o botão direito e adiciono a nova server action. Vocês viram isso também no How-To lá de criação de client server actions, né? E vou criar aqui o meu customers create or update. Eu tenho para isso uma entrada de um source customer, que é o que eu preciso como entrada desse customer. Então ele já clicando duas vezes aqui, ele já tem então o minha action customer create or update com a source customer. Eu vou precisar da minha lógica aqui
que é criada nativamente na criação da minha entidade. Essa Customer Create Update. Vou colocar nessa action que a gente precisa, como boa prática, criar isso aqui também, ó, o ID de saída dessa Customer. Então vamos colocar aqui, ó, Customer ID. Então vou mudar isso aqui para Customer Identifier. Eu tenho essa saída e tenho mais duas saídas. Se eu obtive sucesso, vou colocar aqui um success e uma mensagem de saída, caso a gente tenha um erro, tá? Então, vou assinar aqui primeiramente o meu ID de saída, que é o Customer ID, que ele é igual ao que eu criei agora. Vou adicionar aqui essa mensagem. Ela já está vazia, mas eu vou explicitamente definir ela como vazia, porque não deu erro. E onde que eu vou capturar esse erro? Primeiro vamos definir aqui, ó. O nosso source, ele é exatamente do source customer que eu estou criando aqui. Beleza? Então, nós vamos fazer aqui a mais. Eu vou colocar aqui um exception handler, que eu vou pegar todas as exceções. Então, para qualquer exceção que eu tiver aqui, o meu success ele será negativo. Então, aqui eu tenho um valor falso. E aqui, como ele seguiu, meu success será positivo, então ele será true. E a minha mensagem será a mensagem capturada pelo meu exception. Então, vou ter esse retorno aqui de uma mensagem. Pronto, criamos então o nosso Customer Create Update. Vou deixar ele público aqui para utilização. Beleza? E vou deixar aqui também o meu Customer público, tá? Ele reclamou ali que eu deixei público. Sem problemas, então, definimos a nossa ação. O que eu vou fazer agora, pessoal? Vou criar também a User Create Update. A gente já tem essa User Create Update, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Então, Users Create Update. Mesma coisa, pessoal. Vamos até copiar aqui as três saídas, tá? As duas saídas primeiro. Vou copiar, sempre a gente vai ter esse success e o message. E eu tenho mais uma saída, que é o user ID. Então, venho cá, vou dar um espaço, buscar user identify. Tem as três saídas e para a entrada eu tenho o mesmo padrão, um source user. Ele já vai trabalhar com o tipo user. Aqui, pessoal, então nós vamos usar da user o nosso create update de user também. Então venho cá, defino que eu estou usando o meu source user como a fonte que vai alimentar esses dados aqui que eu estou criando, tá? Isso tudo é a fonte. Vou definir aqui no fluxo normal tanto o meu user ID, estou usando uma sign, tá? Que vai ser do create update. Minha mensagem ela é vazia, já que eu tive sucesso. E o meu success como true. E na exceção, a mesma coisa. Todas as exceções, estou capturando qualquer tipo de problema que eu tenha aqui. E eu terei, então, uma sign, onde eu atribuo os valores, para o success como false. False aqui. E a mensagem, ela vai ser exatamente a minha exception aqui. Tudo bem, então? Criamos isso aqui. Vou deixar aqui público também.
E agora, pessoal, nós vamos trabalhar nessa ideia de adicionar, ou seja, uma action que vai agrupar essas duas ações. Por que a gente faz isso? Para não ter várias chamadas de servidor, tá? Então, eu vou criar aqui uma ação que seria new user create. Eu não preciso das mesmas fontes que eu tenho aqui nesses dois. Então, eu vou colocar aqui, ó, source user, copio e colo aqui, ó, source customer. Então, agora eu tenho as duas ações. Vou colocar como saída uma condição aqui, que é o meu is success também. Caso qualquer um desses dê errado, a gente vai retornar como falso e a nossa mensagem também vai vir para tratamento e mostrar lá no usuário final. Pessoal, então, temos aqui as duas ações. Eu vou colocar essas duas ações aqui. Então, a primeira coisa que eu crio, eu não preciso o meu user ID do customer para criar um customer, eu não preciso do novo usuário. Então, eu vou usar aqui, ó, primeiro user create update e depois o meu customer create update. Porque o ID do meu customer é criado com o ID do que eu já criei de usuário. Lembre disso. Então eu tenho que assinar o que retornou daqui, ó. Como que eu faço isso? Eu vou alterar o source que vai entrar aqui. Eu não estou com a fonte já preenchida desses dados, não está vindo de uma tela minha, digamos assim. Então eu vou vir aqui, ó, falar com ele que meu source customer ID ele é igual a o user create update ID aqui, ó. User ID. Então isso aqui eu já posso falar que o source customer pode entrar aqui. E para cá, pessoal, nós temos uma pequena observação. Para vocês utilizarem a criação de um novo usuário, vocês precisam criptografar a senha usando o username e o password, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu tenho aqui uma biblioteca chamada Users Library. Aqui, ó. É essa biblioteca aqui. Ela tem um encrypt password da própria plataforma. Precisa usar esse, tá, gente? Porque depois ele vai tentar validar exatamente com a mesma criptografia de dados. Então eu vou buscar aqui agora, ó. Venho aqui nessa lupinha no canto direito e vou buscar o encrypt, ó. Ele já está aparecendo aqui para mim. Para eu encriptografar um password novo, eu preciso de dois dados, que é o username e o password. De onde que eu vou tirar isso? Eu não estou com um source user entrando aqui, então vou definir que meu username está vindo do source user username e o meu password está vindo do source user password. Ele me retorna um valor depois disso, onde eu vou substituir esse valor, que será o meu novo password criptografado a partir desses dois dados, e eu preciso substituir isso no source user. Então eu vou falar que o source user password é igual ao que retornou do meu encrypt aqui, ó. Agora eu posso passar a referência do meu source user para cá. Viu como que é fácil, pessoal? Então criamos aqui uma sequência onde eu tenho a criação de um novo usuário com um customer e tudo isso definido. Se acontecer qualquer erro aqui, eu posso gerar uma exceção ou capturar essa exceção por cá também. Já que eu tive uma exceção lá embaixo, eu posso retornar essa exceção aqui. Seria mais fácil eu criar uma nova user exception, né? E dar esse exception handler daqui. Eu poderia pegar no if e tratar cada uma delas como uma específica. Vou mostrar aqui para vocês como que é feito isso. Vou criar uma nova exception. Eu vou chamar create user exception.
Então, caso eu retorne um erro daqui, ou eu retorne um erro daqui, eu vou dar um raise exception, tá? Então aqui, ó, caso eu tenha um erro, o meu eSuccess seja negativo na criação do usuário primeiro, ó. Então aqui, ó, user create update eSuccess igual a false. Se isso aqui for false, então eu vou jogar para cá. Vai ficar fácil, vocês podem deixar o eSuccess direto também, que é uma possibilidade, e dar apenas um swap para cá, ó. Então, se eSuccess true, ele vai passar, senão ele vai para lá. Mesma coisa aqui. Pode simplesmente falar, ó, customer eSuccess true. Vou dar um raise exception aqui também, que vai ser do meu create. Então ele vai, e a exception message vai ser exatamente, ó, user create update message. E aqui eu tenho a mesma posição, ó, que é a mensagem que a gente pegou de lá. Então eu estou gerando uma exceção específica através do controle lá nas exceções. Outra coisa, pessoal, posso fazer já a atribuição de uma role, por exemplo. Eu tenho uma role chamada customer, que é o meu usuário customer. Eu vou dar uma role para esse cara, então. Eu vou dar um grant customer role, porque eu já tenho o user ID. Ele foi criado aqui em cima, ó. Então, eu vou usar esse user ID aqui, ó. Ele está com user create update user ID, ó. É o que me retornou. Então, através disso aqui, nós criamos toda a nossa lógica, né, para a criação de um novo usuário. Agora nós vamos vir aqui na Common. Primeiro eu vou criar na main flow uma main home aqui. Então será a minha home screen. Uma tela vazia qualquer. E aqui eu vou criar na Common uma nova tela, que será New User. Então, criei essa nova tela. Por quê? Clicando duas vezes aqui no login, a partir do login, eu vou direcionar para essa New User. Como que eu vou fazer isso? Vou adicionar um container aqui, ó, logo acima. Vamos vir aqui no Widget Tree, para a gente fazer esse container bonitinho. Ó. Ficou dentro da coluna 1. Eu não quero ele nem na coluna 1, nem na coluna 2. Eu vou colocar ele logo abaixo aqui, ó. Exatamente para ele ficar abaixo, centralizado nas duas. E vou definir aqui um novo texto. Então, vou colocar dentro desse container um novo texto. Esse texto se chamará New User. Espaço aqui. E esse container eu vou deixar ele centralizado. Vou dar um espacinho aqui de 10px também. Ao clicar, então, nesse New User, então eu vou clicar com o botão direito aqui e vou dar um Link to. Eu vou redirecionar para a tela New User, que é a que eu defini lá, tá, pessoal? Então, vou ver aqui, ó. Direcionei para a minha tela nova. Essa tela, eu vou ter um formulário. Então, vou colocar um formulário aqui. A gente pode trabalhar com colunas, tá? Da mesma forma, então, vou adicionar um container inicialmente. Vou buscar aqui um column. Então, um column 2. E para cada column desse eu vou colocar um form. Para vocês entenderem aqui. No primeiro form, e logo abaixo aqui, voltando aqui, nós vamos adicionar também um container. Tudo que vocês já viram em outras áreas, tá? Com a possibilidade de salvar um novo
usuário então. Então vamos lá. Vou colocar um botão chamado Save. E vou atribuir aqui dados a cada um dos forms. Para eu atribuir esses dados, pessoal, é muito simples. Eu vou arrastar aqui, ó, um user, e ele vai criar automaticamente para mim. E vou arrastar um customer no outro aqui, ó. Só que eu não quero usar, ele criou dois IDs aqui de entrada no meu dado. Eu não vou trabalhar com isso aqui não, gente. Vou fazer pequenas modificações aqui, tá? Primeiro, que eu vou tirar esse getCustomerById. Ele vai reclamar algumas coisas comigo. E eu vou tirar esse Customer ID também. Porque ele reclamou alguns pontos aqui comigo. Mas por quê? Porque ele já tinha criado tudo automaticamente. Ele já criou alguns saves aqui, que eu também vou deletar, tá? A gente vai usar nosso save lá de baixo. Porque ele cria isso aqui por padrão e vocês definem o que vocês vão utilizar ou não. Por exemplo, data de criação, eu não vou utilizar aqui. Esse container de last login também não. Se é externo ou não, também não vou usar. Eu quero apenas name e username, que eu vou deixar aqui, ó, logo abaixo a cidade. Posso até colocar o address lá para o outro lado. E eu vou repetir esse username aqui, porque eu vou criar mais um container, que será do password. Então vamos lá. Tem o name, e-mail, mobile phone, address, CPF, city, username e aqui será o nosso password. Vamos fazer aqui então a adaptação que a gente precisa. Primeiro, no nosso aggregate, vocês já têm aí uma aula sobre aggregates, né? Então vamos adicionar aqui um customer no source. Vou deixar aqui esse filtro, não tem problema. Mas a partir daqui, o meu dado de customer virá exatamente desse meu novo input lá, ó. É o customer address, customer CPF, ó, posso abrir aqui para vocês verem, ó. Então ele estará aqui na lista current customer CPF. Mesma coisa para a cidade. Ele já indica aqui para mim também, ó, possibilidades, ó. Vocês podem fazer do mesmo jeito. Vou deixar todos esses campos como mandatório, tá? Como obrigatórios. Então tudo true aqui. Porque quando eu validar lá no meu form, quando eu clicar no botão de save, eu vou mostrar para vocês, ele já vai obrigar isso aqui. Esse aqui, então, pessoal, será o nosso input password. Vamos trocar o nome dele, ó, para password. E vamos mudar ele aqui, ó. Ele está apontando para username, nós vamos apontar ele para password. Você vai ver que ele já vai mudar o input type aqui, ó. Já mudou. E nós vamos mudar o nome dele aqui, ó. Password. Tudo assim mesmo. Então, já está criado aqui nosso input password também. Tem um botão de save aqui embaixo, que ainda não atribui uma action para ele, então nós já temos um form aqui para a criação de um novo usuário. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Nós vamos trazer toda a lógica para cá. Primeira coisa, quando a gente cria automaticamente, ele cria um ifzinho aqui para você, ó, uma condição. Nós vamos fazer isso manualmente. Porque nós temos um widget aqui, que são dois forms, ó. Então, se é válido o form 1, então ele vai já usar esse valid do form, tá? Então nós queremos que os dois forms sejam válidos. Então a gente vai colocar um end, que ele vai combinar então a validação dos dois. Isso aqui, ó, a gente está esperando o true nos dois, quando a gente faz isso aqui. Se os dois estiverem válidos, ele vai passar, ou seja, no caminho do true ele vai passar. E no caminho do false, ele vai sair aqui e me obrigar a atualizar o formulário, tá? Então vamos agora definir aqui, ó. Eu quero
usar a minha lógica. Eu não crio uma lógica aqui na Server Action, que é o New User Create. Vou puxar isso para cá e vou criar um novo usuário. Ele vai me pedir algum source. Ó. Eu tenho um source user, que é o meu current user, e eu tenho um source customer, que é o meu current customer. Isso me garante um novo usuário na criação quando eu mandar salvar esse usuário. Eu quero que ele fique na mesma tela. Isso vai depender do que eu queira definir, né? Se isso aqui retornar sucesso, a gente não tem um sucesso aqui. Inclusive a gente tem que colocar ele aqui, ó. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Se der erro, o nosso success aqui, ó, é falso já. Concorda comigo? Mesma coisa para essa situação, ó. O nosso sucesso aqui já é falso. E a mensagem de saída também é a mensagem que a gente retornou do nosso tratamento de exceção. Então, estamos com essa situação aqui. Deixar alinhadinho aqui. E caso passe direto, ele deu o grant hole aqui, nós vamos dar um success como true. Então, lembrando aqui, antes da gente ir para a nossa tela, lembrando aqui apenas de dar um swipe connector aqui. A gente quer que o true siga e o false venha para a exceção, né? Então podemos ir para a nossa tela. A gente evidencia então o nosso login. Então, recapitulando, fizemos aqui toda a parte do login, o sucesso. Verificamos se o sucesso está sendo aplicado e voltamos para cá. Caso contrário, a gente pode deixar uma mensagem para o usuário para tentar novamente. Podem colocar a mensagem aqui, se vocês acharem melhor. Estou colocando de exemplo aqui, de retorno, tá? Então ele vai voltar para a tela de login para forçar o login para esse usuário. Vamos fazer o nosso teste aqui. Então, publicado. Vamos fazer nosso teste. Clicar aqui no novo usuário. Criar o usuário. 1, 2, 3. Formar aqui um telefone, um endereço qualquer. CPF qualquer aqui, não estou validando isso. Salvar. Ele nos direcionou para a nossa tela de login. E agora eu vou fazer o teste com esse novo usuário. Logamos. Então, estamos logados nessa nova tela. É só isso. Nos vemos no nosso próximo How To. Muito obrigado.